A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Estamos na nossa 9ª aula e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar o seu coração, vai trazer realmente verdades da palavra do Senhor ao seu coração nessa aula. Por isso, nessa hora, eu gostaria que você se colocasse em pé. Vamos orar, vamos pedir a graça de Deus, a revelação, o entendimento da palavra do Senhor ao nosso coração, amém? Senhor, nós estamos aqui porque nós queremos aprender mais de Ti. Queremos ser edificados pela Tua palavra, queremos ser enriquecidos pela Tua palavra, pelo Teu ensinamento. Por isso, Senhor, abre os nossos olhos para vermos a importância de aconselharmos, de falarmos da parte do Senhor, de sermos instrumentos em Tuas mãos, para realmente trazermos o crescimento, o amadurecimento daqueles que nós estamos aconselhando e ensinando. Por isso, Espírito de Deus, que a Tua vida venha, que a Tua presença nos envolva. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso anseio, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então nós estamos falando sobre aconselhamento pastoral nesses dias, nessa aula. Então nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto tão importante. Sempre estamos envolvidos no aconselhamento, num trabalho, ou na escola, ou na célula, ou na igreja. Estamos sempre envolvidos no aconselhamento. E hoje eu gostaria, então, de começar falando do 16º capítulo, como Deus, então, trabalha para trazer, então, a cura e trazer o crescimento espiritual. Então, a partir disso, eu gostaria de ler alguns textos da palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Mateus 6, 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam, né? Então Deus é que cuida de nós. Outro texto, Romanos 8, 28 e 29 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas vão cooperar com aqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Então, se nós ensinamos a palavra e os nossos ali aconselhados, eles entendem, amam o Senhor e querem realmente cumprir o propósito do Senhor, Deus vai cooperar com eles. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, nós continuamos dizendo que o propósito do aconselhamento é isso, que cada um daqueles que vem até nós possam se parecer ainda mais com Cristo, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Filipenses 1,6, estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Então, aquele que começou a boa obra, ele vai concluir. Então é Deus que é o mais interessado em trazer a cura, a restauração, o crescimento espiritual. Olha outro texto da palavra de Deus, Romanos 5, 3 e 4. Então somente isto, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é experiência, e a experiência, esperança. Um processo aí de crescimento. Hebreus 12, 11 diz: toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto. Produz resultado. Olha, às vezes a disciplina, ela não parece boa, mas nós, como conselheiros, temos que disciplinar. E, às vezes, eles vão se sentir chateados por um momento, ou tristes, mas se eles perseverarem, vai produzir fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. 1 Pedro 5, 6 e 7 diz: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, Deus trabalha de diversas maneiras na vida das pessoas.
Ele é soberano e de acordo com a sua vontade, Ele faz, Ele opera. Então, às vezes nós não entendemos os meios pelos quais Deus faz as coisas, mas Deus é Deus. E Deus ele tem um objetivo, nos transformar a cada dia. Infelizmente, o pecado entrou. Infelizmente, o homem caiu e trouxe várias consequências. Então, nós estamos hoje num processo de transformação. E aqueles que vêm até nós, eles vêm pedindo ajuda. E nós temos que levar a palavra do Senhor e levá-los realmente a vencer, a crescer. Então, o objetivo de Deus é que nós nos tornemos ainda mais parecidos com Cristo. Por isso Ele permite o sofrimento. Por isso que Deus permite situações, circunstâncias que você não aprenderia de outra forma. Então, muitas vezes, uma grande parte das vezes, nós vamos ter que passar pelo sofrimento para que possamos aprender aquilo que Deus quer nos ensinar. Por isso é lidar com pessoas que às vezes você olha e fala, mas por que está acontecendo isso com essa pessoa? Né? Parece que ela é tão fiel, parece que ela é uma pessoa que, sabe, ama tanto o Senhor. Por que isso está acontecendo? Porque às vezes é a forma de Deus ensinar aquela pessoa princípios ou coisas valiosas da parte do Senhor que ela não aprenderia de outra forma. Por isso que às vezes a dor é necessária para o crescimento, para o amadurecimento das pessoas. Percebe o quanto as pessoas são quebrantadas ou se tornam quebrantadas depois de uma circunstância difícil. E como ela passa a aprender depois daquela situação. Isso já aconteceu comigo e várias vezes, pode ter certeza, já aconteceu várias vezes com você também. Então você deve ter esse entendimento, que o processo, às vezes, de sofrimento é para o crescimento. Muitas vezes temos que perseverar, muitas vezes temos que lutar. Nós lemos mesmo aquele texto que diz que a tribulação, ela produz algo, ela traz um resultado poderoso. E você tem que entender isso. Por isso que muitos virão atribulados até você, e você pode então levar a palavra do Senhor. Então, gostaria de fazer mostrar um esquema aqui para você, e que é realmente o caminho aí de Deus levar ao crescimento. Então, olha só, primeiro nós temos o que aqui? Nós temos a autossuficiência. Ou seja, todo homem se acha poderoso, se acha bom, se acha que pode fazer alguma coisa por si só, ele é autossuficiente, arrogante. E então, quando se converte, ainda existe isso. Então Deus permite o quê? A crise. Diga assim, crise. Então Deus permite uma circunstância que vai determinar como você vai lidar com isso. E uma vez que você estabelece uma crise, com elas vem o quê? Vem a dor. Pode ser uma dor por causa de um problema conjugal, uma dor, um sofrimento por causa de um problema financeiro, de um problema com filhos e etc. Depois disso, pode haver, então, a rendição. Porque nós vamos ver mais na frente, pode haver outra coisa. Mas no processo de crescimento tem que haver rendição. E aí, então, as pessoas se rendem. E aí, uma vez que há o rendimento, também há o quebrantamento. E uma vez que o coração está quebrantado, então ocorre o crescimento. Olha só. Percebe aí, então, o processo. O homem, ele toma suas próprias decisões. O homem faz as suas próprias escolhas. O homem peca. Então, acontece o fruto do erro, o fruto de escolhas erradas. E com isso estabelece um ponto de crise, um problema.
E aí essa crise, que é aquele momento que chega e fala, como que eu vou resolver isso? Como é que eu vou sair dessa situação? É um problema. Um problema se estabeleceu, uma crise se estabeleceu, eu não sei mais o que fazer. Então vem a dor, e aí vem o desespero muitas vezes, o sofrimento. Se aquela pessoa então tem um entendimento espiritual, e ela então tem pessoas que podem ajudar, ela vai até essas pessoas, e vai também até o Senhor, até Deus, e então ela se rende para aprender, se rende ali para o Senhor, e há ali então um quebrantamento, e às vezes coisas erradas que ela cometia, então ela se arrepende, pecados que ela estava cometendo, então ela pede perdão ao Senhor, e o Senhor vem e muda aquelas circunstâncias, e a partir daí há o crescimento, a partir daí há realmente um amadurecimento das pessoas. Então por isso que Deus permite circunstâncias, muitas vezes nas nossas vidas, que às vezes nem mesmo entendemos, mas depois ela produz um crescimento muito grande e poderoso. Então, por exemplo, vai entender por que Deus permitiu que Jó passasse tudo aquilo que ele passou. Já parou para pensar nisso? Quantas circunstâncias difíceis aquele homem passou. Perdeu tudo que tinha, perdeu os filhos, a própria mulher falou, não, amaldiçoa o seu Deus e morre. E ele então se dobra diante do Senhor e fala, olha, nu eu vim, nu eu voltarei. Então, Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Teve uma postura realmente nobre, poderosa. Depois veio as enfermidades. Daqui a pouco, os amigos vêm para acusar, para atacar pedra. Olha, você está fazendo isso, está acontecendo isso com você, porque você é um pecador, você é um miserável. Tem alguma coisa, tem uma brecha. Isso é muito ruim. Cuidado com isso. Cuidado para não ser esse tipo de conselheiro. Que na verdade não é conselheiro coisa nenhuma. É um destruidor. É um amigo do diabo. Por quê? Porque você muitas vezes passa por situações que você não escolheu. Que não é fruto do seu pecado. Porque Deus disse que Jó era justo, íntegro. Estava passando por tudo aquilo. Mas sabe de uma coisa? A perseverança dele, lá na frente, produziu um crescimento. E lá na frente houve um quebrantamento ainda maior. E no final, então, do livro de Jó, nós percebemos o quê? Percebemos que ele fala, olha, antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então agora eu cresci, agora eu amadureci depois dessa circunstância. Eu amadureci após essa crise. Então, olha só, vamos voltar novamente aí para o nosso diagrama aqui. Então, há crises. E muitas pessoas vão chegar com você por causa da crise, por causa da dor. E que talvez não haveria o crescimento se antes não passasse por aqui, ó, pela dor. Por quê? Porque o homem, por si só, ele é autossuficiente. Por si só, ele tenta resolver. Depois que ele tenta resolver e não consegue, é que se estabelece uma crise e há dor. É nessa hora que ele pode ter a atitude nobre de se render diante do Senhor. Nós lemos desse texto, né? Devemos nos humilhar perante a mão poderosa do Senhor. E aí, uma vez que nós nos humilhamos, então pode haver o crescimento. Então, você vai atender pessoas que estão passando por crises, por dor, por sofrimento, mas esse é o momento oportuno de Deus ensinar. Esse é o momento oportuno de Deus, então, fazer com que aquela pessoa cresça. E aquilo ali vai ser tão marcante na vida daquela pessoa, que você não tem ideia, que isso vai produzir resultados para sempre, aquele aprendizado.
E olha, isso é tão bom, tão glorioso, porque depois que ela passa desse momento de crise, de dor, ela se rende ao Senhor, ao quebrantamento e, consequentemente, o crescimento, agora ela pode levar outros a também crescer. Agora você está entendendo que muitas coisas que você passa, muitas crises, muitas circunstâncias difíceis que você passa, é para o seu crescimento. É para o seu amadurecimento. Diga para o seu irmão, crescer dói. Vira para o outro, está do outro lado, fala, olha, crescer dói, hein? Pergunta para ele, está doendo? Se está doendo, é porque Deus realmente quer te levar à rendição, ao quebrantamento e, consequentemente, ao crescimento. Esse é o alvo de Deus. É isso que Deus deseja. O crescimento, ok? Bom, mas vamos ver o processo daqueles que não querem se render a Deus. Então, tem outro tipo de pessoa. Então, todos nós já falamos, são autossuficientes. Se estabelece uma crise, um problema, não sei o que fazer. Com isso vem a dor, nós vimos isso. Mas ao invés de se renderem ao Senhor e terem um coração realmente quebrantado, o que acontece? Em muitos casos, a rebelião. Se servir a Deus implica em passar por tudo isso, eu não quero servir a Deus. Se estabeleceu, então, uma rebelião. Eu não quero viver na igreja desse jeito. Eu não quero estar entre os irmãos, porque tem uma crise de relacionamento. E ao invés de se render, muitos saem e pensam que a resposta certa então é sair da igreja. A resposta certa é buscar Deus sozinho em casa. Mas isso é um engano. E aí entrou-se a rebelião. Não quero saber mais de igreja, não quero saber mais de Deus, não quero saber mais de nada. Vou buscar a minha própria vida. E aí entra em problemas muito mais profundos. E isso se torna realmente algo terrível. Por quê? Porque no momento da dor, ao invés de se render, se curvar diante do Senhor, eles se rebelaram. Não quero saber. Não quero saber disso mais. Em outras palavras, chutar o balde. Mas uma expressão mais comum aí. Não quero saber mais disso. Mas sabe de uma coisa? Diante da dor, da crise, a sua atitude deve ser de se render. E é isso que você deve ensinar. Se aquela pessoa que você está aconselhando, ela se render, então ela vai produzir, Deus vai produzir nela um crescimento e um amadurecimento. E você tem que saber isso. Por quê? Porque se aquela pessoa não se render, ela vai entrar no outro caminho. O caminho da rebelião, o caminho da rebeldia, em que muitos trilharam e sofreram inúmeras consequências. Consequências terríveis por causa da rebelião. Então, eu espero realmente que você ensine isso. Quando alguém chegar diante de você pedindo um conselho, por causa da dor, do crescimento, ali, do sofrimento, você possa então levá-los até Deus, ao quebrantamento. Se elas se renderem, elas vão perceber a mão de Deus levantando elas. Porque quem se humilha diante de Deus, Deus exalta. Mas quem se exalta, Deus humilha. Deus quebra. Por isso que esse é o processo de Deus. O processo de Deus é permitir o sofrimento, para que possamos então avançar, para que possamos então crescer. Esse é o alvo de Deus. Mas então vamos ver alguns bloqueios para a cura. Então, por que algumas pessoas elas não crescem? Por que elas não amadurecem? Por que elas realmente não alcançam a vontade do Senhor, que é o crescimento? Então vamos ver. Primeiro, olha só, é a negação. Tem pessoas que
elas se negam. Se negam a achar que estão com aquele problema. Elas sempre, quando vem a dor, elas escapolem. Se não está dando certo aqui o emprego, ela já sai para o outro. Ela não entende que aquela dor, aquele processo ali é para o crescimento. Então, tem pessoas que sempre estão se negando. E não estão percebendo que ao se negar, ao se esquivar do problema, ou da dor, do sofrimento, elas estão impedindo o crescimento. Então, olha só. Por que é tão importante a aliança dentro do casamento? Porque dentro do casamento há dor. Dentro do casamento há problemas. Dentro do casamento há sofrimento, porque são pessoas diferentes, são pessoas com pensamentos diferentes, que decidem agora morar 24 horas aí juntos, e todo dia juntos, e sabe, se estabelece então dor, sofrimento. Então a aliança é a proteção para que enfrente a circunstância. Então o casamento é um exemplo claro disso. Então, se você, diante da dor, do sofrimento, dentro do casamento, você permanece ali vivendo a aliança, no final você cresceu. Você amadureceu. Porque é dentro de um casamento em que a gente percebe o tanto que nós somos egoístas, que nós percebemos que nós estamos buscando muitas vezes os nossos próprios interesses, não o interesse dos outros. É dentro de um casamento que a gente percebe o tanto que nós somos mesquinhos, o tanto que nós somos impacientes. São inúmeras coisas que nós aprendemos dentro de um relacionamento de casamento. Mas imagina só, se estabeleceu o primeiro problema, eu largo essa pessoa e vou casar com outro. Peraí, eu estou me negando a crescer, eu estou me negando a amadurecer. Então tem pessoas que não dão certo numa célula, pulam para outra. E vão pulando, célula em célula. Porque quando há um problema, ou quando há uma coisa que ele não gosta, ao invés dele enfrentar aquele desconforto e se quebrantar diante do Senhor, ele então, ele se nega, ele não quer o problema. Então isso no emprego. Por que pessoas não avançam ali na área do trabalho? Não avançam ali financeiramente. Então, profissionalmente. Por quê? Porque quando se estabelece um problema, então ele sai daquele problema, ele se esquiva, ao invés de enfrentar. E isso é um problema. Segundo, ignorância. Não é que ele às vezes não sabe do problema. Às vezes ele não sabe como resolver esse problema. Tem isso também. Então tem pessoas que estão lá com um problema, uma situação, mas ela não sabe como resolver. Por isso que precisa de pessoas que são ministros de Deus, que conhecem a palavra do Senhor e que vão levar essa pessoa ao crescimento, ao amadurecimento. Então, você é esse canal de Deus para levar aqueles que estão ao seu redor a saber como sair daquela circunstância difícil. Às vezes ela é ignorante, não sabe como resolver. E talvez é uma coisa muito simples e você pode facilmente ser um instrumento de bênção. Terceiro bloqueio é o medo. O medo é um bloqueio. Porque o medo, ele paralisa. Então a pessoa que é cheia de medo, medo que Deus vai deixar na mão, medo que Deus não vai ajudar, sabe? Medo que as pessoas vão criticar, medo que as pessoas vão dizer, então isso aí isso impede a pessoa de crescer. Então o medo, ele paralisa. Aqueles guardas, né, que ficaram ali guardando o túmulo de Jesus. Quando o anjo apareceu, eles ficaram com tanto medo que paralisou eles. Quase morreram. Então o medo te paralisa. O medo paralisa você na atitude de crescer. Então você não quer tomar novas atitudes, ter novas posturas, porque você fica com medo de errar, o medo de falhar, o medo de ser criticado. São várias coisas que te impedem de prosseguir. Então,
Agora, você tem que lançar fora todo medo. Porque a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Você tem que crer que você é amado, você tem que crer que o Senhor é com você. Então, que essa raiz de medo, né, possa cair por terra. E então, é importante que você ensine aqueles que você está aconselhando a terem ousadia em Deus, para romper todas essas áreas, para que haja o crescimento e a cura. Outra coisa, quarto aí, incredulidade. Então, o outro problema que nós temos é a falta de fé. Se você não crê que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, você então não vai crescer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, que torna galardoador do que o buscam, daqueles que o buscam. Então é importante que você entenda, a vida cristã é pela fé. Então sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível você viver uma vida cristã vitoriosa. Então se a fé não for algo forte dentro de você, se não for algo principal dentro do seu coração, você não vai ter uma vida cristã vitoriosa. Porque Deus age pela fé. Deus espera a sua atitude de fé em relação aos problemas. Eu sei que circunstâncias difíceis aparecem, situações difíceis vêm, mas a sua atitude de fé é importante. Então, a fé tem que ser sempre ensinada e exercitada. É realmente pisar em águas que nunca pisou. É andar por lugares que nunca andou. É tomar atitudes que nunca tomou. Então, esse é o caminho para aqueles que querem vencer. Outra coisa, outro bloqueio aí, é a apatia. A apatia também está ligada à passividade, que também está ligada à preguiça. Então, quem é passivo diante dos problemas, ele não vai ver o resultado. Então, a pessoa está com um problema e ela simplesmente aguenta o problema, para diante do problema, ela não vai alcançar nada. Isso se torna um bloqueio, pessoas que são passivas. O mundo está caindo na sua cabeça e nem para segurar ou para tentar fazer alguma coisa. Então são pessoas passivas. Você vai lidar com pessoas assim, que não tem uma postura em relação àquela circunstância. Ela já se acomodou naquela situação e naquela vida. E isso é um problema. E é importante que você consiga ensiná-la para que ela saia dessa postura passiva e passe realmente a ter uma postura ativa diante daquelas circunstâncias. E eu já aconselhei pessoas assim. Eu moro com tal pessoa e ela me humilha, mas sabe de uma coisa, eu dependo dessa tia minha e tal. Só que aquela pessoa já tem 40, 50 anos de idade e está nessa postura ainda. E eu então falei para ela, minha irmã, se você não tomar uma decisão, uma atitude hoje, você vai viver o resto da vida assim, sendo humilhada, sendo abusada, porque você não está respondendo de uma maneira que agrada a Deus, uma atitude ativa. Então toma a decisão hoje de mudar essa circunstância. Mas muitas vezes as pessoas são passivas. E isso é um bloqueio para o crescimento. Outra coisa, desobediência. Então, não tem como ter crescimento se não houver obediência. Isso está claro na palavra de Deus. Se você não obedecer, você não vai colher o fruto da obediência, mas sim o fruto da desobediência. Então,
há crescimento quando? Quando andamos em obediência. Obediência à palavra, obediência à liderança. Quando nós entendemos que há pessoas que Deus colocou ao nosso redor. Então, muitos problemas que as pessoas enfrentam é decorrente da desobediência. Estão desobedecendo a palavra do Senhor. E se estão desobedecendo a palavra do Senhor, então não vão colher. E, por fim, nós temos um último bloqueio aí, que é a mágoa. Se a mágoa não for tratada, isso vai trazer problemas. Por quê? Porque se você não perdoa, Deus também não pode perdoar. É o que a palavra de Deus diz. E se Deus não pode perdoar, então você está enrolado. Você não vai crescer, você vai ficar preso. Vai ficar paralisado e não vai crescer. Esse é um ponto que você vai lidar muito dentro do aconselhamento. Por quê? Porque o que tem de gente magoado com pai, com mãe, com vó, com filhos, magoado com tanta gente, com ex-namorado, etc. Tantas coisas com marido, com mulher. A gente percebe isso muito. E esse é um ponto realmente vital. É a partir daí que realmente começa a haver o crescimento. É quando as pessoas entendem que elas também eram pecadoras e que elas falharam também com alguém e que Deus as perdoou. E se Deus as perdoou, ela também deve perdoar. Não deve deixar que nenhuma mágoa, nenhuma raiz de amargura e brote venha perturbar essa pessoa, que a palavra de Deus diz, né? Então, não deixe que a raiz da amargura, ela realmente se estabeleça e vai te perturbar. Isso é um problema, então isso é um bloqueio para o crescimento. Ok? Bom, 3 imutáveis leis divinas da moralidade. Então, olha só, tem algumas leis que elas são imutáveis. E por isso que as pessoas entram em tantos problemas. E então você vai perceber que através dessas leis, que o problema das pessoas é decorrente dessa quebra. Toda vez que há uma quebra de lei, há uma consequência. Então, se você também anda nessa lei, você vai ter o resultado que essa lei também produz. Então, por um lado, se você quebrar, você vai ter problema. E, por outro lado, se você andar de acordo, você vai ter o resultado que essa lei ela produz. Então, vamos ver. Primeiro, a lei do plantio e da colheita. Ok? Olha o que a palavra de Deus diz em Gálatas 6, 7 a 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Diga assim, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Diga assim, o que planta, colhe. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá o quê? Então, quem planta para a sua própria carne, da carne colherá o quê, irmãos? Corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Vai colher vida. Então, o que planta, colhe. Então, aquilo que as pessoas estão tendo na vida, muitas vezes é fruto de um plantio. Então, se você está colhendo indiferença dentro do casamento, se você está colhendo frieza por parte do seu cônjuge, perceba se você não plantou isso. Porque muitas vezes o que passamos porque nós plantamos isso. E de Deus não se zomba. Então, ao aconselhar alguém, perceba como foi o plantio. O que ela andou plantando ao longo dos anos.
Porque aquilo que ela está plantando realmente vai ser aquilo que ela vai colher. Claro que a gente pode pedir a misericórdia, a graça de Deus, mas olha, muitas vezes é inevitável. A colheita virá. As consequências virão. Porque foi isso que você plantou. Mas espera aí. Não quer dizer que essa colheita vai ser para sempre. Não quer dizer. Mas a partir de uma decisão daquele que você está aconselhando, de mudar o plantio, também daqui a pouco vai mudar também a colheita. Então as coisas mudam. Por quê? Porque se você plantar certo, vai também começar a colher certo. Se você plantar amor, vai começar a colher amor. Se você começar a plantar o cuidado, é isso que você vai receber. Se você plantar, então, vida, você vai colher vida. Mas se continuar plantando morte, vai colher morte. E aí é inevitável. Então tem pessoas que vêm até nós pedindo ajuda, mas elas querem continuar plantando, querem continuar vivendo o pecado, vai colher maldição. Vai colher problemas. Por quê? Porque não entenderam que existe uma lei. A lei do plantio e da colheita. E isso é fato. E é interessante que nós nunca colhemos aquilo que nós plantamos. Nós sempre vamos colher muito mais. Por isso, toma cuidado. Vigia diante do Senhor. Amém? A lei do julgamento. Olha o que a palavra de Deus diz. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro, o cisco do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então tem pessoas que elas julgam os outros. Ah, se eu fosse esse pastor, eu faria diferente. Ah, se quando eu for pai, então eu vou tratar os meus filhos diferentes. Cuidado, porque você muitas vezes está julgando. E aí, à medida que você julgar, vai ser julgado. Então, tem muitas pessoas que estão passando por problemas, que são problemas pelo fruto do seu julgamento. E não percebe que tem uma trave no olho, que impedem eles de enxergarem. Porque tomar a atitude de julgar os outros, sem perceber a sua própria vida. Cuidado. Isso é muito sério, isso é uma lei. Então, antes de você julgar, avalie bem você mesmo. E pode ter certeza, se você avaliar bem, você vai perceber que, olha, que nós não somos tudo isso que nós achamos que somos. Então, precisamos ter a humildade de que realmente nós podemos cair no mesmo erro que outros estão, talvez, caindo. Então, nós temos que ter atitude nobre e de sempre se render diante do Senhor, porque isso é uma lei. Não devemos julgar. Isso é fato. Claro que o homem espiritual, ele julga sem ser julgado, né? Agora, nós estamos caminhando a crescer e avançar cada dia mais. Então, nós precisamos realmente ter o entendimento, porque aquilo que você aponta o dedo, pode ser que você não está vendo, e você tem um problema ainda maior, ainda pior, ok? E nós temos também o 5º mandamento, que é uma lei aí. Deuteronômio 5,16 diz: honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, honre o teu pai e a tua mãe. Para quê? Para que prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Efésios 6, 2 e 3 diz: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá
bem e seja de longa vida sobre a terra. Então, preste bem atenção nisso. Se você honrar pai e mãe, a Bíblia diz que as coisas vão bem para você e vai prolongar os dias da sua vida. Então, você vai encontrar pessoas em que elas não estão indo bem no trabalho, não estão indo bem familiar. Sabe por quê? Porque não honra. E uma vez que não honra, estão trazendo maldição e consequência. Então, você vai lidar com pessoas e você vai ter que, então, ensinar essas pessoas. Que, às vezes, muitos jovens nós temos esse tipo de problemas, mas até mesmo adultos que não honraram pais devem ter essa atitude de honra para que te vá bem e prolongue os dias da tua vida. Isso é um mandamento com promessa. Então, muitas pessoas estão tendo a vida ruim por falta de honra, por não honrar pai e mãe. E é algo sério, é algo que deve ser ensinado, ok? Bom, outro aspecto aí desse capítulo é os 2 V's e os 3 R's. Então vamos ver os 2 V's. Todos somos vítimas. Alguém errou conosco. E também vitimamos os outros. Então, por um lado, erraram conosco, por outro lado, nós erramos com o outro. Então, todos fomos vítimas de algum tipo de injustiça, assim como vitimamos ou magoamos outros. Ambos os problemas precisam ser abordados no aconselhamento. Muitas pessoas chegam até nós, eu fui humilhada, eu fui machucada, fizeram isso comigo, acabaram comigo. E sempre naquela postura de vítima. É muito importante você ter sabedoria, porque muitas vezes você vai ouvir um lado e vai achar que outra pessoa é a pior pessoa do mundo, e que essa que está conversando com você, talvez com lágrimas nos olhos, é a pessoa melhor que tem, a pessoa mais certa do mundo, mais correta. Cuidado. Por quê? Porque muitas vezes essa própria pessoa que está buscando aconselhamento, ela também falhou com o outro. Ela errou com o outro. Então, tem esses 2 lados. Nós não podemos negar isso. E sempre jogar para a parte dele, para as pessoas que você está aconselhando. Então, mas o que você fez? Qual que é a sua parte? O que você falhou? O que você pode mudar para isso, para essa circunstância ser diferente, para que mude a sua situação? Então, muitas pessoas têm só aquela atitude de vítima e aí acabam guardando a mágoa, o ressentimento. Claro, se alguém errou conosco, nós devemos perdoar. Então, nós ensinamos aquelas pessoas a perdoar o próximo. Mas nós também erramos. E quando nós erramos, então nós devemos realmente perdoar. Ou pedir, na verdade, pedir perdão pelos nossos próprios erros, pelas nossas falhas. Né? Então também erramos, também falhamos. É nessa hora que devemos, então, pedir perdão para aquelas pessoas que nós machucamos, ok? Bom, então, os 3 R's aí. Então, para resolver um problema, nós podemos, então, ter aí 3 R's, 3 coisas. Primeiro, realidade vista. Os conselheiros têm a responsabilidade de ajudar seus aconselhandos a verem a realidade. O que está acontecendo de fato? Qual que é o problema de fato? Qual é a realidade do problema, da circunstância? Segundo R, responsabilidade. Então, tomada pela restauração, pelas escolhas erradas e pelo comportamento. Então, eu preciso entender que eu preciso ter agora a escolha certa, eu preciso ter a atitude correta, eu tomei atitudes erradas, eu fiz coisas erradas, eu preciso agora mudar
É minha responsabilidade mudar essa circunstância. E, por fim, o respeito por si e pelos outros no processo de restauração. Então, você deve se respeitar e respeitar a outros dentro desse processo de restauração. Bom, agora, você precisa entender que os problemas, eles não acabam facilmente. Diga assim, os problemas não acabam facilmente. Então, os problemas, eles não vêm e vão simplesmente. O tempo não os cura. É um engano achar que o tempo vai curar. Mas não é a verdade. Os problemas, eles devem ser enfrentados se quisermos, então, crescer e ser curado. Então, é importante que você saiba disso. Os problemas vêm, há inúmeros problemas que aparecem, mas se não houver uma atitude do parte do aconselhado a enfrentar o problema, então não tem como ter resultado. Então não tem como ter sucesso. Então sempre é esperado daqueles que nós estamos aconselhando uma atitude em relação ao seu problema. Então se existem bloqueios, então esses bloqueios devem ser removidos. Se então a pessoa percebeu que tem problema, que foi vítima, ela também tem que entender que ela também vitimou, ou ela também errou com alguém. E por isso deve haver o perdão. Deve perdoar e também deve pedir perdão. E também assumir a sua responsabilidade. Espera aí, eu errei, eu falhei, eu pisei na bola, isso que eu estou sofrendo por causa de minhas atitudes erradas, negativas. Então agora eu quero crescer, agora eu quero avançar, agora eu quero realmente ver o Senhor mudando as circunstâncias. Então você é um instrumento, meu irmão, para ensinar. Tudo isso que nós estamos compartilhando aqui é para que você possa então ensinar outros. Por isso que é importante você reter todo esse conhecimento, todo esse entendimento da palavra, para que você possa, então, ensinar a outros, que pode ter certeza, estão vindo e vão continuar vindo a cada dia mais. Que você, então, tenha essa atitude nobre de ser um instrumento do Senhor, de vida, àquelas pessoas que estão aí carentes de uma ajuda. Problemas, nós temos nossos problemas também. E sempre precisamos ir atrás de pessoas mais sábias, mais maduras, para nos ensinar. E nós também, por outro lado, ensinamos outras pessoas mais novas, na fé, no conhecimento, a também crescerem, a avançarem, à medida que também nós avançamos e nos parecemos com Cristo. Então, você é um servo. Diga assim, eu sou um servo. Diga mais uma vez, eu sou um servo. Sabe o que é o servo? O servo é um resolvedor de problemas. Diga assim, o servo é um resolvedor de problemas. Fala para o seu irmão, você é um servo resolvedor de problemas. Então nós estamos aqui para isso. Essa é a nossa função. Esse é o nosso papel, esse é o nosso chamado. Resolver problemas, amém? Vamos, essa hora, orar. Pedir a graça de Deus para que possamos ser um instrumento do Senhor para resolver os problemas daqueles que estão ao nosso lado. Possamos ser realmente esses homens realmente que são cheios de compaixão para ajudar o próximo. Amém? Senhor, dá-nos a graça de sermos um instrumento em Tuas mãos. Dá-nos a graça de sermos servos. E o servo é aquele que resolve problemas. Há tantos problemas, há tantos bloqueios que impedem os problemas de serem resolvidos, e precisamos ensinar, precisamos levá-los a entender, a compreender a forma de sair desses problemas. Pai, que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria e graça, para que possamos ser um instrumento de vida para essas pessoas que vêm até nós, e que possamos levar Cristo, levarmos a palavra do Senhor a esses corações. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso anseio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe ricamente. Amém.